Olá, Shalom. Hoje nós vamos partilhar um pouco sobre a vida de São Pedro e São Paulo. Hoje que é dia 29 de junho, onde a igreja celebra a solenidade desses dois grandes santos da igreja. E vamos começar falando sobre a vida de São Pedro. O seu nome era Simão e foi Jesus que passou a chamá-lo de Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão, Pedro, era natural de Betsaida, ele vivia em Cafarnaum e era pescador do lago de Tiberíades. E foi Jesus que chamou Pedro para segui-lo, juntamente com o seu irmão André, que também se tornou apóstolo. Também ao mesmo tempo convidou Tiago e João. E eles foram testemunhas de grandes milagres feitos por Jesus. Pedro praticamente presenciou tudo que Jesus fez durante seus 3 anos de missão, enquanto passou aqui entre nós. Pedro, ele sempre era o primeiro a perguntar, a questionar, sempre estava perguntando para o Senhor, Senhor, explique para nós essa parábola, esta pregação. Então ele sempre era o primeiro a questionar Jesus, pedir que Jesus desse uma explicação melhor. Ele também foi o primeiro a responder quando estava fazendo a pregação e dizendo que quem comesse do seu corpo, da sua carne, bebesse do seu sangue, iria receber a vida eterna. E aí muitos ficaram assustados, com aquela pregação de Jesus. Como assim? Como vamos ter que comer a carne e beber o seu sangue? E ali muitos que seguiam Jesus foram embora. E Jesus virou para aqueles 12 que ele já tinha convidado, chamado para segui-lo, falou, e vocês? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro foi o que respondeu, Senhor, a quem iremos? A quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna e sabemos que és o Santo de Deus. Essa passagem está lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículos 27, 67 e 68. Então ali Pedro fala para o Senhor, a quem iremos nós? Em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos seus, e vós, quem direis que eu sou? Pedro, ele afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nos versículos de 18 a 19. Isso é quando Jesus realmente demonstra que ele vai construir a sua igreja. E essa igreja será construída, edificada sobre Pedro, a rocha. Pedro é a base da igreja. Jesus, ele é a pedra angular. A pedra angular é aquela que é colocada em cima para travar as amarrações das pedras. Então, Jesus é a pedra angular. Aquela que é a pedra principal que vem para travar, fechar tudo, é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja que foi edificada sobre Pedro. Pedro, a pedra. Pedro, o primeiro dos apóstolos. Pedro, o primeiro apóstolo. Por isso que a gente chama o Papa, de Papa. E Papas quer dizer primeiro apóstolo, primeiro dos apóstolos. Porque Pedro, ele sempre foi o primeiro, como eu acabei de dizer. Ele sempre era o primeiro a questionar Jesus, ele sempre era o primeiro a responder. Quando Jesus disse, se quiser ir embora, pode ir embora. Pedro falou, não, Senhor, a quem iremos nós? Quando Jesus pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Porque muitos estavam dizendo que Jesus era a reencarnação, era a volta de um profeta, de Elias. Mas quando Jesus pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro é o primeiro a responder, tu és o Filho do Deus vivo. E aí que Jesus fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei
a minha igreja. Por isso que Pedro recebeu esse encargo de governar a igreja. Foi depois ali, na última ceia, quando Jesus fala que teria que lavar os pés dos apóstolos numa demonstração de humildade, né? Aí Pedro fala, não, Senhor, tu não vais lavar o meu pé. Jesus diz para Pedro, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro fala, Senhor, então me lava todo por inteiro, né? Você vê, nessa mesma passagem ali, quando Jesus fala que ele ia ser a pedra que ia edificar a igreja sobre Pedro, nesse momento, quando ele se nega a deixar Jesus lavar os seus pés, Jesus fala para ele, né? Afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro demonstra ali toda a sua humanidade. Assim como nós mesmos, né? Nós, ao mesmo tempo que nós falamos que amamos, que cremos em Deus, que amamos Jesus, ao mesmo tempo, diante de uma dificuldade, nós já começamos a negar e já questionar a Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que deixou acontecer isso? Por que aquele da minha família eu perdi aquele ente querido? Não, nesse momento nós temos que se apegar ao Senhor. E Pedro, ele experimentou essa graça, porque quando ele disse para Jesus, Senhor, me lave então por inteiro, porque eu farei tudo que o Senhor quiser, irei para qualquer lugar. E começou a dizer que ele enfrentaria qualquer situação. Jesus fala, Pedro, Pedro, ainda hoje você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E assim foi, aconteceu, porque depois que Jesus foi capturado e levado, né, começou a ser martirizado, começou a paixão ali de Jesus, Pedro negou Jesus por 3 vezes, disse que não era discípulo dele. Mas depois da ressurreição de Jesus, que Jesus aparece ali aos apóstolos, Jesus chama Pedro e por 3 vezes pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ali Pedro faz a sua profissão de fé diante de Jesus. Senhor, tu sabe que eu te amo. E o Senhor ali fala para ele, então, apacentar as suas ovelhas. Então ali Pedro assume o seu papel de líder no cenáculo, logo depois que se cumpre a vinda do Espírito Santo. Pedro sai e faz aquele belíssimo discurso, aquela belíssima pregação, onde milhares de pessoas se converteram e ali se iniciou e começou a grande comunidade cristã liderada por Pedro. Pedro é aquele que liderou a igreja, liderou ali as primeiras comunidades cristãs. E Pedro parte depois para Roma. E foi lá em Roma que Pedro fundou aquela comunidade cristã e que passou a liderar aquela comunidade. Foi no período do imperador Nero. E aí nós sabemos, né, tem os filmes que nos mostram, né, quando Nero coloca fogo em Roma e coloca culpa nos cristãos. E os cristãos têm que fugir da cidade, porque passaram a ser perseguidos pelo Império Romano, porque Nero colocou a culpa neles. E eles teriam colocado fogo em Roma. E Pedro foge. Nesse momento, Pedro foge novamente. E aí conta-se que Jesus encontra com Pedro quando Pedro estava fugindo. E Jesus faz aquela pergunta para ele, Quo vadis? Aonde vais? E, se eu não me engano, já ouvi isso, que essa origem dessa palavra, né, Quo vadis, teria dado a origem à palavra covarde, né? Quo vadis, de covarde, alguém que foge de uma situação. Então, Quo vadis? Jesus pergunta para Pedro, aonde vais? E aí Pedro entende que ele estaria novamente ali negando Jesus, fugindo. E Pedro retorna para poder auxiliar os cristãos que ficaram em Roma. E aí Pedro é preso, ele é preso e condenado à morte. E foi condenado à crucifixão. Só que diante da sua indignidade, ele dizia que não era digno de morrer igual ao Senhor. Então ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. E aí, então Pedro é morto,
crucificado de cabeça para baixo. Pedro, nessa época, era o bispo de Roma. Então ele foi martirizado no dia 29 de junho, por volta do ano 67. Foi o martírio de São Pedro. Ele morreu no local chamado de Circo de Nero, que ficava na Colina Vaticana, onde hoje fica a Basílica de São Pedro do Vaticano. Foi ali que São Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. E tem um santo da igreja que diz que Pedro não morreu de cabeça para baixo, mas sim olhando para o céu. Então, ao ficar de cabeça para baixo, ele ficou com os olhos voltados para o céu. Então, esse foi o martírio de São Pedro. E vamos falar também de um outro santo, de um outro apóstolo, que também foi martirizado no mesmo dia. Eles morreram no mesmo dia, no dia 29 de junho do ano de 67, que o outro apóstolo é São Paulo, a outra grande coluna da nossa igreja. São as duas grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, as duas colunas que tem lá dentro do Vaticano, para demonstrar onde a igreja está alicerçada. Pedro, sobre quem Jesus diz que edificaria sua igreja, e Paulo, o grande missionário, o grande evangelizador, que saiu pregando e anunciando o seu evangelho. Paulo, que tinha como nome Saulo, ele era judeu, nascido em Tarso, onde hoje fica a Turquia. Ele era cidadão romano porque o pai dele fazia tendas, fazia cortinas, barracas, então era um tecelão. E ele angariou muitas posses e com essas posses ele comprou cidadania romana, porque ele fazia, como disse, barracas, tendas e vendia para o exército romano. E com o dinheiro que ele ganhou e ganhava, ele adquiriu a sua cidadania romana. Por isso que Paulo era judeu e tinha cidadania romana. E como ele tinha bens, Paulo foi instruído na escola judaica e tinha como seu mestre o grande rabino Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre da época, onde ele deu toda a formação para Paulo sobre a cultura greco-helênica. Por isso que Paulo sabia falar o judeu, sabia falar o aramaico, sabia falar o grego e o latim. Paulo era muito inteligente. E Paulo, ele tinha um cargo que ele, no Sinédrio, Paulo era uma autoridade na época onde ele passou a perseguir os cristãos, porque ele achava que era uma seita que estava contra o judaísmo. Por isso que Paulo passa a perseguir os cristãos. E a primeira vez que Paulo é citado nas Escrituras é em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 3, quando o discípulo Estevão é apedrejado. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava presente ali naquele momento. E Paulo saiu em perseguição aos cristãos e foi a caminho de Damasco. E no caminho de Damasco foi onde aconteceu a grande conversão de Paulo. Quando Paulo cai do cavalo, porque surgiu ali diante dele uma grande luz, e ele cai do cavalo. Naquele momento ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Saulo levantou do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Então ele foi acompanhado a Damasco, onde por 3 dias, transtornado pela ocorrência, não comeu nem bebeu. E no 3º dia apresentou-se a ele um homem chamado Ananias, o qual, durante uma visão que recebeu, Ananias recebeu uma visão do Senhor que disse: este homem é o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele
quanto deve sofrer pelo meu nome. E ali Ananias batiza Paulo. E fala-se que naquele momento que Ananias orou por Paulo, caiu como que escamas dos seus olhos. Olha que maravilha, né? A passagem de conversão de São Paulo, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia e leia lá o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, vai contar toda essa conversão de São Paulo. São Paulo ele fez 3 grandes viagens de evangelização, onde ele saiu a evangelizar. São chamadas as viagens apostólicas de São Paulo. São Paulo escreveu 13 cartas. Então nós temos lá no Novo Testamento, nós temos lá os 4 evangelhos, temos Atos dos Apóstolos, aí vem as 13 cartas de São Paulo, que São Paulo escreveu. As cartas aos Romanos, aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, as Filemão, as cartas aos Hebreus. Então temos lá 13 cartas de São Paulo nos Atos dos Apóstolos. Então Paulo foi um grande pregador da igreja. E tem um teólogo que diz que Jesus foi o fundador do cristianismo, mas Paulo foi o fundador ali dos católicos, né, do povo, porque Paulo foi o grande missionário, né? Jesus fundou a igreja, mas foi Paulo que propagou essa fé e a crença em Jesus Cristo. Então ele foi um grande pregador. Por isso que temos essas 2 grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. São Paulo foi martirizado, levou chicotadas, ele foi expulso de cidade, ele foi preso, foi humilhado, foi maltratado, tudo por causa do Evangelho. São Paulo foi um grande pregador. E por fim ele foi a Roma, e lá se encontrou com Pedro. E lá também ele foi preso, né? Porque ele tinha sido preso e ele ia ser condenado pelos judeus. Mas aí ele invocou a sua cidadania romana. Por ser um cidadão romano, eu quero ser julgado pelo imperador de Roma, não pelos judeus. E aí ele foi levado para Roma. Lá no primeiro momento ele foi inocentado por falta de provas, mas aí ele continuou junto com Pedro, pregando o evangelho, anunciando, né, Jesus Cristo, a boa nova de Jesus Cristo. Então ele foi preso novamente e foi condenado à morte. E aí, por ser cidadão romano, ele não quis ser crucificado, ele pediu para ser decapitado. E aí, na Via Ostiense, foi onde ele foi decapitado, não crucificado. Ele foi decapitado no dia 29 de junho do ano de 67. Então, hoje, no dia 29 de junho, nós celebramos a solenidade do martírio de São Pedro e de São Paulo. E lembrando que nós temos outra festa de São Pedro, quando a gente comemora a Cátedra de Pedro, e temos também outra festa de São Paulo, que é 25 de janeiro, quando a gente comemora a conversão de São Paulo, que é no dia 25 de janeiro, que foi o dia da fundação da cidade de São Paulo, e aí que recebeu o nome de São Paulo por causa é o dia da conversão de São Paulo. Mas o 29 de junho é quando eles são mortos, né? Foram martirizados, São Pedro e São Paulo. Então, esta é em poucas palavras aí, um resumo da vida desses grandes santos da Igreja Católica. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.